Bom, eu acho que hoje uma das maiores dificuldades, cara, para todo mundo, seja iniciante, seja quem já está no mercado há muito tempo, seja quem seja gestor, CEO, todos, existe uma grande dificuldade em gerenciar o tempo. Porque a gestão do tempo, querendo ou não, ele está diretamente ligado à sua produtividade, sobre o que você quer fazer, a forma que você quer fazer. Então, por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre a gestão do tempo e como melhorar a produtividade. Algumas coisas que eu fiz, que eu apliquei, que deu certo. Então, nesse vídeo eu vou te contar exatamente como eu fiz, alguns pontos principais, umas dicas que eu apliquei. E querendo ou não, funcionou, tá dando certo pra mim. Então por isso que eu decidi compartilhar essas dicas com vocês. Beleza? Bora pro vídeo, vou contar em detalhe. Senhor do tempo, solta a vinheta, vamos! Fala, empreendedor, vendedor ou futuro empreendedor, vendedor, tudo bem com vocês? É uma honra ter vocês aqui, tá? Cara, meu nome é Pablo Rodrigues, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu vou tratar sobre gestão de tempo, produtividade, algumas coisas que eu fiz, algumas dicas que eu acho que pode te ajudar muito, porque hoje realmente isso é uma dificuldade, isso é um problema grave. Mas antes de eu entrar nesses temas, cara, ajuda a gente. Ativa as notificações, curte, se inscreve, segue a gente nas redes, beleza? Dá essa moral, porque aí norteia, ver se a gente está no caminho certo, se a gente está no caminho errado, beleza? Então vamos nessa. Vou dar algumas dicas e hoje eu vejo que essa gestão do tempo, as distrações, então assim, é muita coisa para atrapalhar a sua produtividade e atrapalhar também você a conseguir gerir o seu tempo. Então, uma primeira dica que eu dou é o seguinte: diminua sempre as distrações. É mentira! Cara, o que isso quer dizer? Eu vou te dar um exemplo. Hoje, existem muitas distrações no seu meio de trabalho que podem te atrapalhar, como por exemplo as redes sociais. O que as redes sociais faz? Cara, ela acaba minando o seu tempo, porque toda hora você quer dar uma olhada nas redes sociais, toda hora você quer ver alguma coisa nas redes sociais. Então assim, cara, você tem que se livrar das distrações, porque pequenas distrações durante o dia, no final, quando você for calcular a sua produtividade, você vai ver que se tornou algo muito grande. Então a primeira dica que eu te dou é, cara, se livra totalmente das pequenas distrações. E são pequenos minadores mesmo do seu tempo. Se livre delas. Claro que você vai conseguir entender o que é uma pequena distração para você. Às vezes as redes sociais, às vezes, poxa, eu tô me distraindo muito porque eu vou... Cara, pra você ter uma ideia, um pequeno problema que pode acontecer, uma pequena distração que pode roubar o seu tempo, por exemplo, são reuniões sem fundamento. Ela te distrai, ela não chega a lugar nenhum e acaba sendo um ladrão do seu tempo. Então, cara, se livra das pequenas distrações. Faz uma lista. Sabe como que eu fiz no primeiro momento, quando eu senti que eu estava tendo pequenas distrações? Cara, eu busquei fazer uma lista com 10 distrações que me atrapalhavam. E aí eu coloquei quais eram essas pequenas distrações. Cara, pequena distração, por exemplo, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa da empresa que ela sempre te para algo, ela sempre te chama para algo. Isso se torna pequenas distrações. Então a minha primeira dica é: se livra das pequenas distrações que roubam o seu tempo. Beleza? Uma segunda dica muito, assim, essa dica realmente ela é muito minuciosa. Por quê? Ela na verdade, deixa eu tentar explicar da melhor forma possível. Cara, não seja multitarefas. É engraçado, né? Cara, não seja multitarefa. Por quê? Porque existe hoje uma lenda de que se você fizer 1000 coisas, várias coisas ao mesmo tempo, você será produtivo. E não é verdade. O ser humano é péssimo para multitarefas. Péssimo. Então, qual que é a regra para isso? Quando você começar, termina. Não perde o foco. Começa, termina. Começa, termina. Começa, termina. Porque senão você vai perder muito tempo. Inclusive, segundo a Universidade de Londres, não, o Instituto de Psiquiatria de Londres, diz o seguinte, que ser multitarefa, ele reduz até 40% da produtividade, olha isso, 40% da produtividade, e diminui até 10 pontos, olha isso,
40% menos de produtividade e até 10 pontos na sua inteligência. Então, assim, segunda dica é, não seja multitarefa. O segredo, começar, termina. Uma outra dica muito importante que hoje é muito usado, cara, essa talvez seja uma que ela muda tudo. Desativa notificações do celular. Cara, celular, o que acontece com o celular? Pra você ter ideia, nós estamos gravando aqui, não é? Na nossa gravação que a gente está fazendo aqui de rotina, a regra que a gente usa é modo avião ou desliga celular sem vibracal. Por quê? Porque qualquer coisa que acenda, que faça barulho ou que pisque no celular, independente do que você esteja fazendo, você vai olhar, você vai parar, vai tentar dar atenção e isso vai fazer com que você perca a produtividade, que você perca o foco. E assim, com isso, você vai perder tempo e você vai ser menos produtivo. Cara, não tem jeito, não tem jeito. É engraçado que eu tinha um amigo fotógrafo que existia uma regra para ele fotografar. Era a partir do momento que entrou no estúdio, você é obrigado a desligar o seu celular e deixar o seu celular fora do ambiente de fotografia. E aí eu fui perguntar a ele, falei, Ramon, mas por que disso, Ramon? Ele falou, Pablo, é muito simples. O meu trabalho, ele é um trabalho basicamente artístico. Ele é um trabalho que eu preciso do melhor da pessoa. Eu preciso que a pessoa esteja conectada comigo para eu conseguir extrair o melhor dela. E não tem jeito, eu já perdi ensaios completos. Por quê? Porque quando eu estava fotografando ou fazendo um ensaio, a pessoa vibrou, recebeu uma mensagem no WhatsApp, essa mensagem conseguiu desestabilizar totalmente a pessoa. E aí, nós perdemos o dia de trabalho, nós perdemos o foco ao qual a gente já estava direcionado a fazer, e um ensaio que estava indo muito bem para ser brilhante estragou todo o trabalho. Cara, é mais ou menos isso. É isso que as notificações, os push notifications, é isso que faz com você. Você está seguindo um bom trabalho, tá conseguindo realizar da melhor forma possível, aí chega uma desgrama de uma mensagem e o pior não é isso, né? Quando você vai olhar, é a sua tia-avó no grupo da família dando bom dia ou mandando aquele gif, fala a verdade, se não é assim que acontece. No WhatsApp, só assim no WhatsApp, só não sei o que no WhatsApp, com o dedo. É o grupo da pelada falando, meu Deus, cara, então assim, desativa as notificações, foca no seu tempo, faz dar o resultado conforme o trabalho e as atividades que você tem que fazer. Beleza? Esse é importante demais. Então, e tem uma também que eu uso, que é muito, muito interessante, que assim, faz muito, eu tô tentando puxar na memória quanto tempo faz que eu utilizo, mas eu não lembro assim quanto tempo exatamente que eu utilizo. 2000 anos depois. Que é o seguinte, determine as prioridades para o seu dia. Então eu vou falar como é que eu faço. O que eu faço? Eu sempre determino 3 prioridades fundamentais para o meu dia. 3. E sabe quando que eu escrevo essas 3 prioridades? Sempre antes de eu ir dormir, tá? Antes de eu ir dormir, eu escrevo quais são as 3 principais prioridades do dia seguinte. E através dessas 3 prioridades, eu vou dormir com elas na cabeça. No outro dia, eu já sei realmente quais são as 3 principais prioridades que eu preciso resolver no dia seguinte. Isso sempre me ajudou porque está muito fresco sempre quais são as prioridades do dia seguinte. Está muito fresco tudo que eu preciso organizar no meu dia seguinte, ok? Então a forma que eu faço é essa, eu escrevo 3 prioridades e dessas 3 prioridades no dia seguinte eu já sei quais são. E a última dica, para a gente finalizar, é sempre foque nas prioridades que você colocou mais importantes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que cara, se você tem as suas prioridades, é que eu falo de produtividade. Produtividade, ela está completamente ligada a resultado efetivo. A produtividade, ela não está ligada à quantidade. Isso é uma questão muito importante. Então, assim, se você tem as suas prioridades, é óbvio que sempre no começo da manhã você está muito mais disposto, você já está realmente disposto a fazer as atividades do dia. Então, pegue as atividades que você colocou como prioridade e comece pelas mais importantes e que vão te gerar o melhor resultado. Beleza? Então, assim, prioridades do dia. Eu faço na noite anterior, mas se você quiser pode fazer durante a manhã. Então assim, eu estou falando como eu faço.
Chego no dia seguinte, eu analiso e vejo qual que vai gerar maior resultado e já trabalho com as prioridades ou as que vão gerar mais resultados no dia seguinte. Beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Gostei demais de falar sobre esse assunto. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Beleza? Um abraço e fui!